Acompanhe a partir de agora a reunião ordinária da Comissão de Justiça. Na ordem do dia, 7 projetos para deliberação. O colegiado tem como presidente o deputado Mazinho dos Anjos. Acompanhe. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à 8ª reunião ordinária híbrida da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Cumprimento a deputada Janete Sá, deputado Capitão Assunção, deputado Lucas Polezi, que estão aqui de maneira presencial. Não temos ainda nenhum deputado de maneira virtual. Cumprimento também os servidores dessa casa e todo cidadão e cidadã do Estado do Espírito Santo que nos acompanha e nos ouve pela TV Assembleia. Abertura dos trabalhos, havendo quórum nos termos do artigo 75 do nosso regimento interno, declara abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma virtual, híbrida, nos termos do artigo 114-A, inciso 3º do nosso regimento interno. Passo já para o item 2 da pauta, que é a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Pergunto aos deputados e deputadas se podemos dispensar de ofício a leitura da ata, tendo em vista que elas foram encaminhadas com antecedência para os gabinetes. Não, se tiver alguma retificação, que faça, se não, se puder ser dispensada, pergunto aos deputados e deputada Janete. Então, ata aprovada conforme encaminhada aos gabinetes, dispensado a leitura de acordo com o artigo 97, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Passo para o item 3 da pauta, leitura do expediente das correspondências recebidas. Recebemos o ofício 151/2023 da excelentíssima deputada Raquel Lessa, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão realizada no dia 25/4/2023, em razão da necessidade de ter desenvolvido outras atividades pertinentes ao mandato parlamentar. E também o ofício, aqui está sem número, referência OJACP 4023, do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polezi, justificando também sua ausência na reunião ordinária da comissão do dia 25/4/2023, em razão de problemas de saúde. O deputado Polezi estava com uma gripe forte, mas já está bem firme e forte, ainda está um pouquinho, mas hoje já conseguiu estar presente conosco. Passo aqui as proposições recebidas. São, no total, a comissão recebeu 35 projetos de lei. Vou fazer a leitura de forma rápida dos projetos recebidos pela comissão e distribuído para os relatores. Projeto 339/2019, deputado Capitão Assunção. Esse projeto 339, se eu não me engano, ele já foi votado em plenário. Deputado Capitão Assunção, peço assessoria. A redação final. Está ok. Está ótimo. Redação final, capitão. Projeto 339/2019, deputado Capitão, é a redação final que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos de ensino particular, creches e similares do Estado do Espírito Santo. Número 2, projeto de lei 924/2019, deputado Capitão Assunção dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelo agente socioeducativo. 3, projeto de lei 947/2019, Capitão Assunção dispõe sobre a obrigatoriedade da instituição de ensino e congêneres submeterem os monitores, professores e demais funcionários aos exames psicológicos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Item 4, projeto de lei 963/2019, é um despacho denegatório do Capitão Assunção, estabelecendo a promoção de policiais militares do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei números 1008/19, também deputado Capitão Assunção, ficam proibidos valores decorrentes de lavratura de termo de ocorrência de irregularidades
na mesma conta, fatura ou boletos bancários e congêneres, no qual se remunere o serviço de luz, água, gás e similares do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 128/20, deputado Capitão Assunção, dispõe sobre a expropriação de imóveis utilizados como clínica clandestina de aborto e sua destinação para o financiamento de programas de saúde pública neonatal e assistência a gestantes. Projeto de Lei número 420/2020, deputado Capitão Assunção, que proíbe o governo do Estado, por meio de seus perfis oficiais nas redes sociais, apagarem mensagens, comentários congêneres de sua publicação. É a PL da fake news, capitão? Não, só para o governador. Não tá. Projeto de Lei 448/2020, deputado Capitão Assunção, dispõe sobre a proibição de homenagens a terroristas, guerrilheiros, partícipes da luta armada, genocidas, defensores nacional do socialismo, do nazismo, do internacional socialismo e do comunismo no âmbito do Estado do Espírito Santo, na administração estadual direta e indireta. Projeto de Lei 452/2020, também do deputado Capitão Assunção, ficam as emissoras televisivas obrigadas a implantar nas transmissões de telejornais locais a inclusão de língua brasileira de Libras. Projeto de Lei 461/2020, também deputado Capitão Assunção, ficam as empresas públicas e privadas que disponibilizaram atendimento telefônico gratuito com prefixo 0800 proibidos de recusar ligações de telefones fixos e móveis do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 414/2022, deputado Adilson Espino, declara de utilidade pública a Associação de Moradores, Produtores e Amigos do Melgaço. Cumprimentar o deputado Lucas Caramuça, que compõe também a comissão. Projeto de Lei Complementar 16/2023, deputado Danilo Baense, que dispõe sobre a concessão de adicional de salubridade aos policiais civis no exercício da função de examinador veicular, vistoriador do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 80/23, deputada Janete Sá, que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde nas ocorrências de embriaguez e uso de drogas por criança e adolescente. Projeto de Lei 87/23, deputado Irine Lopes, acrescenta no anexo 1 da Lei 11.212, o Dia da Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra, a ser comemorado dia 20 de junho. Projeto de Lei 93/23, do deputado Alcântara Filho, que fica proibido o vilipêndio, esse aqui também é redação final, já foi votado em plenário, de ato ou objeto de culto religioso e desrespeito de crenças, dogmas religiosos praticados publicamente ou sob forma de sátira e ridicularização no Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 99/2023, deputado Deninho Silva, dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas portadoras de lúpus nos hospitais, ambulatórios, unidades de saúde e demais estabelecimentos congêneres na rede pública e privada do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 118/2023, deputado Calegari, dispõe sobre a autonomia e os direitos das parturientes no período de parto até o período puerpério e da outras providências. Projeto de Lei número 129/2023, deputado Deninho Silva, institui mecanismos de coibição de violência contra a mulher e da outras providências. Projeto de Lei 139/2023, deputado Pablo Muribeck, garante direito aos usuários de estabelecimentos privados da rede pública estadual e equipamentos que garantem o eficiente atendimento aos pacientes obesos que necessitam desse tratamento básico até alta complexidade. Projeto de Lei 142/2023, deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. Projeto de Lei 148, deputada Irine Lopes, que cria o programa de prevenção à violência contra as mulheres dos transportes remunerados privados individuais de passageiros. Projeto de Lei número 157/2023, deputada Irine Lopes, que cria o programa de mulheres na cultura no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 160/23, deputado Thiago Hoffmann, que proíbe. Projeto de Lei que dispõe sobre a implementação de política estadual de fomento ao empreendedorismo feminino no Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 165/2023, deputado Bruno Rezende, que institui a política estadual de qualificação técnica profissional e dispõe sobre a preferência de vagas das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei 177/2023, deputado Deninho Silva, garante o direito a equipamentos que permitam o eficiente atendimento aos pacientes de obesidade nos estabelecimentos de saúde privado. Podia ver que com a assessoria o 25 e o do Pablo Muribeca, qual é o número da pauta aqui? 25 e o 19, se eles não são matérias correlatas para poder pensar. O número 25 da pauta e o 19 da pauta. Me parece, pelo menos lendo a ementa, que são correlatos. Projeto de Lei número 187/2023, deputada Janete Sá, estabelece diretrizes para a instituição de programas
Programa Órfão do Feminicídio, Atenção à Proteção no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 196/2023, deputado Lucas Caramujo, projeto de lei que obriga concessionárias de pedágio das rodovias do Estado do Espírito Santo a divulgar nos trechos de sua concessão informações sobre o cumprimento de cronograma de obras. Projeto de lei 223/2023, deputado Bruno Rezende, que acrescentou o anexo único da Lei 10.973, instituindo a Semana do Agente Comunitário de Saúde e Combate à Endemia no Estado do Espírito Santo, a ser realizado nos dias 4 a 11 de outubro. Projeto de Lei 230/2023, deputado Alcântara Filho, veda aquisição, distribuição, divulgação, oferta, exposição e fornecimento do denominado kit de redução de danos ao uso de drogas no Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 231/2023, deputado Alcântara Filho, cria cartilha de orientação às crianças e adolescentes para a prevenção contra crimes que atingem a dignidade sexual na internet, com ampla distribuição nas redes de ensino público e privado do Estado do Espírito Santo. Cumprimento aqui o deputado Denil Silva, que chegou também presencialmente à nossa reunião da comissão, que é o nosso vice-presidente. Projeto de lei número 233/2023, deputado Mazinho dos Anjos, que altera o anexo único da lei estadual 11.212, criando o Dia Estadual do Oficial de Justiça no calendário do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 234/2023, deputada Camila Valadão, que cria o Programa de Enfrentamento à Violência Obstétrica do Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução 3/2023, deputada Irine Lopes, que cria a Comenda de Mérito Legislativo Nazian Azevedo de Moraes, destinada a contemplar os profissionais das bibliotecárias e profissionais bibliotecários que atuam nas bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas público-privadas do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 394/2022, deputado Zé Esmeraldo, dispõe sobre a instalação obrigatória de dispositivo de segurança nas piscinas residenciais ou coletivas do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei 520/2022, deputado Irine Lopes, determina que o Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de dezembro, seja declarado como feriado estadual. Mais um feriado, pelo amor de Deus. Agora passamos à distribuição. Dia 20 de novembro. Passo agora a distribuição desses projetos recebidos aos senhores deputados e deputadas. Eu estou avocando o PL 947/19, 414/22, 160/23, 234/23, 394/22, PLC 16/23. Relatoria para o deputado Denil Silva, PL 128/20, 139/23, 157/23, 196/23, 520/22. Relatoria do deputado Capital Assunção, PL 80/23, 99/23, 129/23, 177/23. Deputada Janete Sá, relatoria, PL 963/19, 452/20, 93/23 e o PR, projeto de resolução 03/23. Relatoria para o deputado Lucas Polese, PL 1008/19, 461/20, 118/23, 187/23, 230/23. Relatoria para o deputado Lucas Caramuça, 399/19, 420/20, 148/23, 123/23, 233/23. Relatoria da deputada Raquel Lessa, PL 924/19, 448/20, 87/23, 142/23, 175/23 e 231/23. Não temos nenhuma proposição sobrestada na comissão e também não há nesse período nenhuma proposição baixada de pauta na ordem do dia. Então eu passo agora já para o item 4 da pauta, que é a ordem do dia, para a votação dos projetos aptos a votar. Temos 7 projetos em pauta. Eu acho que dá tempo da gente discutir e votar todos eles. O primeiro item de pauta é o PL 536/19, da deputada Janete Sá, que eu estou como relator, e eu conversei anteriormente com a deputada. A deputada gostaria de se manifestar? Gostaria, sim. Nós vamos baixar ele de pauta para melhor esclarecer, talvez melhor reescrever esse projeto, já que ele é de 2019, e eu posso entrar com ele em 2023, porque não é na mesma legislatura. Já que ele, a nossa ideia não é passar a mulher na frente de todas as perícias existentes, mesmo porque tem criança estuprada, tem criança que passou por uma espancada, tem uma série de situações,
Mas nós, porque quando aqui fala do laudo, o laudo é que a gente pede que em 24 horas ele seja emitido, mas o laudo, ele emitido num tempo maior, não tem tanto problema. O problema maior é que se a perícia não for feita com rapidez, os sinais podem desaparecer. E aí você não caracteriza uma violência familiar e doméstica. E se você não caracteriza essa lesão, você tem dificuldade de ingressar na Lei Maria da Penha. É um problema diferente porque a mulher ela é resguardada quando ela é vítima de violência familiar e doméstica e no exame de corpo de delito, caracterizando que ela foi vítima dessa violência, ela tem elementos para poder aquele agressor ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Então, é por essa ótica que a gente fez o nosso projeto. Talvez a gente instruindo ele melhor, escrevendo ele melhor e não deixando de fora as crianças que também precisam de uma análise rápida para não sumir, para não desaparecer o fato gerador da lesão, que também incide no agressor ser punido legalmente pela agressão, também entre, mas não é o caso de uma autopsia que tem que ser feita, que não pode passar na frente. Isso daqui é exame de corpo de delito, que é diferente de uma autopsia que é necessário ser feito para a liberação de um corpo. O senhor está entendendo? E que não são necessariamente os mesmos profissionais que vão estar fazendo esse exame, porque para no caso das mulheres agredidas por violência, tem uma sala específica, que é a sala, esse conhecimento que precisa ser trazido, presidente. Tem uma sala específica, que é a sala denominada Tainá, é uma legista mulher que faz esse exame, ou seja, se ela tiver, por coincidência, no plantão, ela vai fazer as duas coisas, mas necessariamente o plantão dela é para atendimento do caso de violência contra as mulheres e o plantão para os demais eventos que tem no DML, ele é outro, entendeu? Então, assim, as coisas aqui não se conflitam, só precisamos, eu vou baixar, porque não há esse conhecimento destas questões, dessas minúcias que existe no próprio DML, para a gente estar esclarecendo isso no projeto e vamos retomá-lo sem que possa ser apreciado na comissão, para que a gente não venha tomar uma inconstitucionalidade injusta, já que o projeto não é inconstitucional. Ele não está passando na frente de ninguém e pela característica dele não há inconstitucionalidade. Há sim uma questão de entendimento, de ele poder, nessa prioridade, ele está passando na frente de outros eventos que também são importantes. Mas nós, com isso, nós corremos o risco de prejudicar as mulheres de ingressarem pela legislação da lei que prevê a Lei Maria da Penha. Obrigado, deputada Janete, que solicita então baixar de pauta para a reanálise do projeto, mas eu acho importante essa discussão, que mostra o problema grave, né, capitão? Sei que faz parte da Comissão de Segurança desde a legislatura passada, em relação aos Institutos Médico Legal aqui no Estado do Espírito Santo. Né, lá no Noroeste, por exemplo, qualquer atendimento tem que ser feito em Colatina. Então você imagina o tempo que demora, né, às vezes demora semanas para ter um atendimento numa perícia do Instituto Médico Legal em Coporanga, Barra de São Francisco, Mantenópolis. Até pouco tempo a gente não tinha nem carro do Rabecão lá na região. Então você tem uma problemática sistêmica aí no interior do Espírito Santo em relação ao IML e também aqui na capital. Agora a perícia, recentemente a Assembleia aprovou, né, a perícia da Polícia Civil ser independente, ter recurso próprio e administrar o seu próprio recurso. Vamos ver se isso melhora o atendimento à população, que realmente é um atendimento muito, muito cruel, principalmente na hora que a pessoa mais precisa, né? Que é uma agressão, né? Um estupro, uma morte de um parente de forma, né, bem drástica. Então a gente precisa realmente olhar para essa melhoria no Estado em relação ao IML e o atendimento das perícias. Deputado Mazinho, o mesmo acontece no sul do Estado, que também ficamos reféns de Cachoeiro. Todo o sul do Estado fica refém de Cachoeiro. Quando está abarrotado Cachoeiro, como é que faz?
né? Teve um problema em Divino São Lourenço, leva para Cachoeiro. Teve em Bitirama, leva para Cachoeiro. Ou então traz para Vitória. Então, há um problema sério, tem que haver, né, contemplar melhor o Estado, com mais institutos médico-legal, para poder as famílias terem o direito de saber o que houve com seu ente querido, se não foi morte natural, e poderem também estar dando uma destinação correta, decente, cristã, a seu ente querido, cristã ou a fé que a pessoa professa, mas como o Brasil, o cristianismo predomina, está dando uma destinação, está podendo participar do funeral, do luto, que é um momento muito doloroso, e essa demora realmente é uma demora que traz esse transtorno para a família. Mas gostaria que Vossa Excelência visse com o maior carinho essa questão que fala das mulheres, pelo foco que abordo. Porque se nós demorarmos, não dermos prioridade às violências que acontecem contra as mulheres, a mulher está espancada, aí passam 2 dias para ela fazer o exame de corpo de delito, meu amigo, aí as evidências que eram claras, elas ficam menores, e a mulher acaba tendo um prejuízo enorme de poder ingressar com aquela violência pela Lei Maria da Penha. Vou passar para o item 2 da pauta. O item 2 da pauta é o projeto 170 de 2021, da deputada Eline Lopes, o relator foi o deputado Deninho Silva, e tem um pedido de vista do deputado Lucas Caramussa na 6ª reunião ordinária. É o projeto que institui e define diretrizes para a política pública de menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e a outras providências. Então eu passo, o relator deu parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa, e a Procuradoria pela inconstitucionalidade formal. Então eu passo a palavra ao deputado Lucas e pergunto se ele está apto a devolver o projeto. Sim, deputado, presidente. Deputado Deninho, eu me lembro que o colega, e até me perdoa, eu ia fazer esse questionamento com o colega, acabou que não... Mas o colega mencionou, durante o seu voto, o relatório, que vocês tiveram a oportunidade de aprovar um projeto de lei como esse, salvo engano, na Câmara Municipal de Vitória, ou foi aprovado na Câmara de Vila Velha. O senhor se recorda para especificar? Talvez você também, deputado Mazinho, eu não me lembro. Teve aprovação disso na Câmara de Vitória? Você podia dar dessa informação? Não. No período que eu estava como vereador, não, que eu me lembre, não. Deputado Lucas, o prefeito colocou em prática e hoje é distribuído nas escolas, sim, os absorventes, então, de forma gratuita. Você lembra se esse projeto de lei partiu da iniciatura do prefeito? O prefeito vetou, foi vetado. O projeto partiu da Câmara, mas o prefeito vetou. Aí vocês derrubaram? Hã? Vocês derrubaram o veto? veto? Foi vetado e depois o prefeito que botou em prática na prefeitura, Lourenço. Tá, vocês derrubaram o veto, então? Vocês derrubaram o veto, então? O projeto foi feito pela oposição, né? Então, mas... que... Não chegou nem a ser derrubado, não. A gente não... Ah, perfeito. Então, tá, mas o projeto foi vetado, né? Foi vetado. E o prefeito depois colocou em prática. Perfeito. Já vista a necessidade, foi feito um estudo, levantamento, e viu que de fato havia necessidade de colocar em prática os absorventes nas escolas municipais. Porque exatamente... Aí, deputado, é importante esse projeto. Sim. Esse projeto, nós temos muitas crianças que de fato necessitam, né, do absorvente. Eu estava até falando com minha assessoria, quando estava chegando aqui, sobre isso. Por isso, peço ao Excelência fazer uma avaliação em relação a isso. Não, perfeito. O deputado Mazinho, a questão é justamente essa. A gente tem um parecer da Procuradoria da Casa que alega a inconstitucionalidade, né, pelo vício de iniciativa, salvo engano, né, um projeto que deveria nascer do Executivo ou ser discutido com o Executivo, o encaminhamento dele. Então, você tem um parecer da Procuradoria pela inconstitucionalidade, um parecer político significativo e que pode divergir, porque o parecer da Casa não é vinculante por parte do nosso relator. Eu, particularmente, estudei, tá, deputado Mazinho? Estudei muito, capitão, o projeto,
E eu chego à conclusão que políticas públicas nesse sentido, elas são fundamentais para garantir a dignidade humana de milhares de jovens capixabas que, infelizmente, não possuem acesso a esse item básico de higiene íntima da mulher. Isso, de fato, é algo gritante, presente nas escolas, a gente vê isso constantemente. Deputado, parte. Pode ficar à vontade. Só para a gente poder aprimorar o nosso debate aqui, aquele dia teve uma dúvida, né, em relação ao homem trans. Uma vez que o homem trans já é definido como mulher, né? Então, assim, a dúvida era essa, se era para aqueles que fazem cirurgia ou não. Não, eu estou falando que lá no finalzinho do projeto também ser permitido as pessoas trans. Né? Então, assim, como nós entendemos que o trans já é feminino, e aí não estou falando de dois sexos, feminino e masculino, então só feminino que pega, no caso. Por esse motivo que eu dei o parecer pela constitucionalidade. Eu nem vou entrar nesse... Não, só estou justificando, porque aquele dia ficou meio em dúvida, né, tal, depois fomos estudar a matéria, e chegamos, eu fui estudar também em Vitória também, por que a necessidade disso aí, e nós chegamos nessa conclusão que, uma vez que já é caracterizado feminino, a pessoa trans já vem, né? Então, por esse motivo, eu dei para a constitucionalidade do projeto. Perfeito. A necessidade. Perfeito. Eu não vou entrar nessa parte porque eu acho que foi apenas uma nomenclatura usada no texto do PL, entendeu, deputado? Teve apenas uma nomenclatura usada no texto do PL, que a gente diverge. Essas divergências, elas na nomenclatura do PL, a partir de então, vão existir, gostamos ou concordamos ou não com ela, não é? Elas são próprias da convivência humana hoje, vai continuar sendo aqui. Não vou entrar nesse aspecto, mas acho que a política pública para a mulher, ela é real e, nesse sentido, o senhor me convence também, como relator, e eu, nesse aspecto, considerando entender que é uma política importante, nesse momento, para o Estado do Espírito Santo, eu vou seguir o relator, tá, deputado Manzinho? Sigo o relator nesse aspecto, tá? E coloco, é um posicionamento de divergência pessoal minha, já que nesse momento não tem efeito vinculante. Acho que indo para o plenário a gente tem várias discussões que vão ser feitas lá importantes para esse projeto, tá bom? Finalizado então a devolução do pedido de vista do deputado Lucas Caramussa, nós temos um parecer do deputado Deninho Silva pela constitucionalidade da matéria e sendo acompanhado pelo deputado Lucas Caramussa. Eu queria, antes de colocar em discussão, presidente, dar uma boa tarde à faculdade Anhanguera, Unidade Serra, os alunos que estão aqui presentes hoje com os professores Belisa Nader e o professor Ângelo Brunelli. Então sejam todos bem-vindos. Alunos de Direito do 2º, 3º e 9º período da faculdade. Nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Na ordem do dia, são 7 projetos que nós estamos votando. Nós estamos no segundo projeto da pauta, deputado Capitão Assunção, membro da comissão, deputado Deninho Silva, membro da comissão, deputada, eu já estou finalizando, já passo, deputada Janete Sá, membro da comissão também, deputado Lucas Polese, membro da comissão, e deputado Lucas Caramussa, são os membros da comissão. Deputado Deninho, gostaria de se manifestar? O deputado Assunção quer fazer uma emenda oral, ele vai falar. Pode pedir. A emenda supressiva. Okay. Não, é de vista não, a emenda supressiva oral, ele falou, para tirar o trânsito. Você fala que a gente fala. Então eu vou... Você quer pedir vista, excelência? Vai. Então cumprimento os alunos, né? Fiquem à vontade, se quiserem também participar aqui dentro do plenário, podem descer, tem cadeira aqui, a cadeira dos deputados, pode ficar à vontade. Tá? A comissão deve ter pelo menos uma meia hora ainda de debate. Concedo vista, então, ao deputado Capitão Assunção, do PL constante no item 2 da pauta, o PL 170/2021. Passo para a discussão do PL, item 3 da pauta, o PL 584/2021, projeto de autoria do deputado Adilson Espíndola. Eu estou como relator. O projeto declara como patrimônio natural e turístico do Estado do Espírito Santo a Pedra dos 5 Pontões no município de Laranja da Terra. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Eu estou acompanhando também
dando o parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Coloco o projeto em discussão. Não tendo nenhum deputado que queira discutir, coloco o projeto em votação. Sim, acompanha o relator. Deputado Lucas Caramussa. Acompanha o relator. Deputado Lucas acompanha o relator. Deputado Lucas Polese. Acompanho o relator. Deputado Polese também acompanha o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relatório do relator, senhor presidente. Deputado Capitão com relatório. Deputado Deninho. Deputado Deninho também acompanha. Deputada Janete. Acompanho o relator. Deputada também acompanha. Eu acompanho. 6 votos sim, nenhum voto não. Aprovado parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Os 6 votos. O item 4 da pauta é o projeto 176 de 2022, de autoria do deputado Adilson Espíndola. Eu também estou como relator desse projeto. É um projeto que acrescenta na Lei 11.212, nosso calendário oficial de eventos e datas comemorativas, o Março Azul Marinho, campanha Março Azul Marinho, realizada anualmente, alerta a população sobre a importância da prevenção de câncer. Também o parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e pela aprovação, porque é projeto terminativo. Então aqui a gente discute o mérito também. E eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria também pela constitucionalidade, legalidade e aprovação da matéria. Pode ficar à vontade, tá? Eu coloco a matéria em discussão. Algum deputado ou deputada gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloco a matéria em votação, o item 4 da pauta. Como vota, deputado Lucas Caramussa. Acompanha o relator. Deputado Lucas Caramussa acompanha. Deputado Lucas Polese. Acompanho o relator. Deputado Lucas Polese também acompanha o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relatório do relator, senhor presidente. Deputado Capitão também com o relatório. Deputado Deninho. Deputado Deninho acompanha o relator. Deputada Janete. Também acompanho o relator. Deputada Janete também. Eu acompanho. 6 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer do relator pela constitucionalidade, legalidade e aprovação da matéria para se tratar de projeto terminativo. A gente discute, então, não só a constitucionalidade, como também o mérito na Comissão de Constituição e Justiça. Passo agora para o item 5 da pauta, projeto de lei 184/2022, de autoria da deputada Irine Lopes. Eu também estou como relator, deputado Mazinho dos Anjos. Aqui é um projeto que declara o Morro da Fonte Grande, em Vitória, patrimônio material, cultural e histórico do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria da Casa é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. E eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria também, emitindo relatório pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Coloco a matéria em discussão. Não tendo nenhum deputado nem deputada que queira discutir, coloco em votação. Sim, aprova o parecer do relator pela constitucionalidade. Deputado Escaramuça. Pela constitucionalidade com o relator, presidente. Deputado Escaramuça acompanha o relator. Deputado Lucas Polese. Com o relator. Polese também. Deputado Capitão Assunção. Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Capitão também acompanha. Deputado Deninho Silva. Deputado Deninho também acompanha. Deputada Janete Sá. Sigo o relatório. Deputada também segue. São 6 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer pela constitucionalidade da matéria. O item 6 da pauta também é um projeto do deputado Adilson Espíndola, 238 de 2022. Eu também estou como relator, deputado Mazinho dos Anjos, projeto de lei que acrescenta o anexo 1 da Lei 11.212, que institui o Dia Estadual do Fiscal Agropecuário e do Fiscal Assistente Agropecuário no calendário oficial de eventos e datas comemorativos do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Eu estou acompanhando o parecer também pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e aprovação por se tratar de projeto de lei terminativo. Coloca a matéria em discussão. Qual? Não sou eu que faço não. Não sou eu que faço não. Reclamo com a assessoria. Coloca a matéria em discussão. Não tendo nenhum deputado que queira discutir, coloca a matéria em votação. Deputado Lucas Caramussa. Com o relator, presidente. Deputado Lucas com o relator. Deputado Lucas Polese. Com o relator. Lucas Polese também com o relator. Deputado Capitão Assunção. Acompanho o relatório do relator, senhor presidente. Deputado Capitão também com o relator. Deputado Deninho Silva. Deputado Deninho também com o relator. Deputado Janete. Deputado Janete com o relator também acompanho. São 6 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer
do relator pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica jurídica e aprovação da matéria, por se tratar de projeto de lei terminativo. A Comissão de Constituição e Justiça, aqui explicando para os estudantes de direito, ela também vota no mérito da matéria. Quando não é terminativo, o projeto vai para as comissões pertinentes ao tema, depois o plenário para a votação. Essa matéria, por ser uma matéria simples, apenas incluindo no calendário uma data comemorativa ou um evento do Estado do Espírito Santo, ela é considerada também terminativa. Passo para o item 7 da pauta, o projeto de lei 242/2022, que também é um projeto de lei terminativo do deputado Marcelo Santos. Eu também estou como relator desse projeto. Acrescenta no anexo único da Lei 10.976, declarando de utilidade pública a Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo, localizada no município de Guarapari. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação. Eu também estou acompanhando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação da matéria. Coloco a matéria em discussão, não tendo nenhum deputado, nem a deputada Janete para discutir a matéria, coloco a matéria em votação. Deputado Lucas Caramussa, como vota? Acompanhe o relator. Deputado Lucas acompanha o relator. Deputado Lucas Polese? Acompanho o relator. Deputado Lucas Polese também acompanha o relator. Deputado Capitão Assunção? Também voto conforme o relatório do relator, senhor presidente. Deputado Capitão Assunção acompanhando. Deputado Deninho também acompanhando. Deputada Janete? Deputada Janete também acompanhando. 6 votos sim, nenhum não. Aprovado a matéria, o parecer do relator pela constitucionalidade e aprovação da matéria. Pergunto aos deputados, tendo em vista que foi finalizada a nossa ordem do dia, se tem algum projeto que vocês gostariam de incluir na pauta da semana que vem. Não tem? Eu pergunto ao deputado Lucas se é possível. Tem um projeto da rodovia de Santa Teresa, do Alberto Nemer, se for possível, semana que vem, pautar. É terminativo também, acho que tá tranquilo. Então, não tendo mais nenhuma inclusão na pauta para a semana que vem, nós vamos seguir a ordem ordinária dos projetos que foram recebidos, distribuídos e devolvidos pelos relatores e pelas relatoras. Passo agora para comunicações. Pergunto a algum deputado se gostaria de fazer alguma comunicação. Deputado? Deputado Lucas Caramussa. Não, apenas agradecer a presença hoje aqui, né, dos nossos alunos e alunos do direito, como o presidente já agradeceu, do curso do Anhanguera, não é? A Anhanguera é o Pitágoras, não é isso? Eu fui professor do curso de Pitágoras, professora, por 20 anos, não é? 20 anos, lá de Linhares. Desde quando começou, em 2008, eu comecei, na verdade, na antiga Unilinhares, né? Eu comecei a dar aula lá com 24 anos, dei aula por 20 anos lá, assim, ininterruptos mesmo, por 20 anos, estou com 44, parei tem um aninho, e fui candidato em 2014, depois em 2018 não me elegi em razão do coeficiente partidário, ficamos entre os 30, depois em 2020 prefeito, e agora fomos aí o 11º mais votado do Estado do Espírito Santo. E assim, toda a minha história de vida, né, tá ali dentro do curso de Direito como professor, junto com vocês, né? Foram os alunos, meus alunos de Direito, hoje a maioria advogados, lá em advogadas, lá em Linhares, né, de carreiras públicas, que me incentivaram e me motivaram a buscar um espaço na política também. Então, sinto no dever de representar cada um de vocês da melhor forma possível. Falo que eu sou fruto da resiliência, da persistência, de acreditar e sempre motivado por vocês. Me lembro que quando eu perdi ganhando as eleições, sei que eu perdi, né? Eu me lembro que eu não entrei por causa do coeficiente partidário, fiquei entre os 30 mais votados, mas não fui. E isso foi num domingo, né? A apuração. Na segunda eu já dava aula de manhã cedo, porque eu participei de todas as eleições sem nunca fazer uma reunião à noite. Mas por que, Lucas? Porque eu tinha que dar aula, eu era professor, não é? E quando eu cheguei na segunda-feira, mesmo não tendo sido eleito pelo coeficiente, Xará, eu me lembro que eu fui recebido com aplauso dos meus alunos de pé. Então foram os meus alunos, as pessoas que conviveram comigo, a vida acadêmica, que me deu força a acreditar que tudo é possível
e percorrer isso com resiliência, tá? Então, assim, me orgulha muito. É a primeira vez que a gente está aqui hoje, né, Mazinho, recebendo uma visita nesse período de um curso de Direito aqui no plenário com a gente. É uma satisfação enorme recebê-los hoje, tá bom? Obrigado pela presença. E estejam à disposição, à vontade, para contribuir com o nosso mandato. Isso é muito importante, tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Lucas Caramussa. Algum outro deputado gostaria de se manifestar na fase de comunicações? Deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Só quero cumprimentar os alunos da Faculdade Anhanguera, do município de Serra, município que eu tive o prazer de ter ficado em segundo lugar, mais votado, deputado estadual. Tenho assim, uma estima muito grande pelo município de Serra. A professora Belisa também, né, está aqui presente, coordenando o projeto, né, professor Ângelo Brunelli também. Sejam muito bem-vindos. A nossa Comissão de Constituição e Justiça, ela é um filtro dos projetos que chegam a essa casa. Às vezes, alguns deputados podem até ficar um pouco chateados com a gente, mas a gente precisa passar, esses projetos precisam passar por esse filtro para que lá na frente a gente não cause uma indisposição maior e até mesmo além das paredes da Assembleia, gerando uma falsa expectativa para o povo capixaba. Então, às vezes acontece que a gente tem que realmente ir assim, votar contra, com um parecer embasado da nossa Procuradoria, ou até mesmo usando os serviços, né, de alguns funcionários dos nossos gabinetes para elaborarmos bons argumentos, bons subsídios, para que lá na frente, até mesmo o próprio governo do Estado não possa passar por um dissabor e ter que vetar um projeto, e a gente aqui derrubar o projeto, derrubar o veto do governador, e isso lá na frente gerar uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, é muito importante que vocês, alunos, estejam participando desse nosso trabalho, né, para que possam testemunhar uma parte que é uma engrenagem que faz uma parte da engrenagem da qual funciona a nossa Assembleia Legislativa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Capitão. Mais algum deputado ou deputada gostaria de falar nas fases de comunicação? Eu vou falar no final. Não, depois eu abro. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu não fui o segundo na votada igual a Assunção, não. Bonito igual ele assim, não, capitão, mas tive 2.000 votos na Serra também. É uma honra estar recebendo vocês aqui. Que voltem mais vezes, né? Não somente para visitar, mas para cobrar, fiscalizar. Sobretudo, nós temos também as redes sociais, Instagram, Facebook, nós temos nossos e-mails, que será prazeroso receber tanto crítica como também sugestões, opiniões, que vocês possam também estar fomentando aí projetos, mandando para a gente, dando ideias. Pode ter certeza que nós estaremos colocando em prática aqui, está lendo e com muito prazer, dizendo, ó, foi estudante da faculdade, né, Luquinhas? Fiquei feliz em saber da sua idade. A gente vê que a estética está evoluindo cada vez mais. Esse botox que você botou aí na testa aí está lindo, está brilhando aí, está de parabéns. Eu vou fazer o meu também, que está tudo enrugando também aqui, logo, logo. Mas é isso, pessoal. Fiquem à vontade, se quiserem uma água aí, tem água aí para tomar. Acho que tem café também, né? Tem café aí, Lucas? Tem café? Tem café também. Tem, Larissa, café aí? Então, se vocês quiserem café, uma água aí, fiquem à vontade. Meu nome é Deninho, meu gabinete 504. Se precisar de qualquer coisa, só nos procurar lá em cima. Estarei à disposição. Obrigado. Denete, usa... Senta no lugar do Deninho, Janete. Eu também faço questão de cumprimentar os jovens alunos da Faculdade Anhanguera, do município da Serra, do Centro de Graduação em Direito. É um prazer tê-los conosco, acompanhando os trabalhos da Comissão de Justiça. Como os meus colegas já falaram, que me antecederam, é uma comissão que se preocupa não com o mérito da matéria, é claro que isso também a gente leva em consideração, mas com as questões da constitucionalidade e da inconstitucionalidade.
a partir da Constituição de 1988, muitas prerrogativas que eram do Poder Legislativo ficaram afetas ao Poder Legislativo, mas na esfera, no âmbito da Câmara Federal e do Senado. Então, muitas dessas atribuições que eram versadas e que poderiam ser discutidas e legisladas nas casas legislativas estaduais, acabaram tendo conflito, e algumas matérias que são de direito do consumidor e outras, entre outras, uma que eu estava falando também aqui há pouco, do direito das mulheres, elas podem ser versadas tanto nas assembleias como na Câmara Federal. Por isso, esse debate, por isso a necessidade da gente estar buscando, primeiro, o aproveitamento de tudo que se discute nessa casa, porque quando um parlamento traz, é porque a matéria, ela foi fomentada muitas vezes pela sociedade, carece de uma discussão, mas ao final a gente tem que tomar a decisão se aquela matéria é constitucional ou não, para ela prosseguir. Às vezes até a gente deixa prosseguir por conta do debate rico que vai ser experimentado por aquela situação em que a sociedade requer que esse debate venha à tona, mas a gente tem que ter esse cuidado para poder não estar fazendo leis inconstitucionais e que facilmente serão alvo de uma ação de inconstitucionalidade, da que a gente chama de ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, onde torna vulnerável aquela lei, onde aquela lei ela acaba sendo matéria de discussão e acaba até caindo, não perdendo a sua eficácia, porque se votou uma lei que de fato não era mérito daquela casa legislativa, está fazendo, está versando, está votando e está tornando, fazendo com que ela tenha eficácia. Eu queria, se Mazinho me der a oportunidade, apenas de estar falando para vocês, eu milito aqui na causa animal, e está tendo um problema, muitos aqui devem gostar também da causa animal, está tendo um problema muito grave, Mazinho, e eu tirei o dia de hoje para estar falando em todas as minhas intervenções sobre isso, porque está uma matança de gatos por conta da esporotricose. A esporotricose é uma zoonose. O que é uma zoonose? Zoonose é uma doença que ela pode ser transmitida pelo animal. O animal pode transmitir para o ser humano e o ser humano pode transmitir para o animal. Então, isso se chama zoonose. Normalmente, o animal é hospedeiro de determinada doença que não passa para o ser humano. Ele é hospedeiro, mas ele não transmite para o ser humano. No caso da esporotricose, ela pode passar do animal para o ser humano. Mas o animal, ele não pega essa esporotricose de si só. Essa esporotricose, ele pega, assim como o humano também pode pegar, de areia contaminada, de lixo, tábua de lixo que dá fungo com facilidade, do próprio lixo que jogamos nas ruas, de entulhos. Então, a esporotricose, por ser um fungo esporulado, e por isso chama esporotricose, nós mesmos podemos pegar sem que a transmissão seja do gatinho ou do cachorro, que também pode ter esporotricose. Então, o que tem que ser feito? Não tem que sair matando os gatos, não tem que sair matando os cachorros porque eles têm esporotricose. Tem sim que a vigilância epidemiológica do município identificar esses locais que são os vetores dessa transmissão e está cuidando. E os animais que estão contaminados serem cuidados, tratados pelos centros de zoonoses que deveriam existir em todos os municípios. E o ser humano que foi acometido por esse problema ser tratado, porque existe tratamento, existe cura. Agora, um animal que está 80% com o corpo dele ferido por fungos, porque é um fungo que quando ele causa o ferimento é difícil o tratamento, ele acaba tendo que ser sacrificado para sofrer menos.
o ser humano vai se tentar curar. Então é isso, fiz questão de falar, deputado Mazinho, porque como está isso na rede social, e todos vocês aqui tenham certeza, né, que acessam e podem começar a querer ficar inimigo dos animais, inimigos dos gatos, achando que eles estão trazendo doenças para os seres humanos, não. Vamos cobrar do poder municipal ações no sentido de evitar areia que não é tratada, entulho, madeira que é jogada a céu aberto e que fica lá depositário de fungos, as nossas gramas, para que animais, o gatinho, porque ele se roça, ele é muito andarilho, ele se roça, por isso que ele pega com mais facilidade do que o cachorro, mas o cachorro também pega, e o ser humano também está exposto a esse tipo de contaminação por conta de areia, por conta de grama não tratada, por conta de entulho, que o próprio ser humano é culpado dessa situação. Tá bom, gente? Então é só um alerta, um esclarecimento que eu quis dar para que chegue a vocês, a todos que estão nos assistindo, e a gente evite a matança de gatos que não tem culpa dessa questão e que precisa ser respeitado, preservado e cuidado por todos nós. Obrigado, Janete. Nós estamos já caminhando para o final da nossa reunião. Faltam mais 10 minutos. Passar para o deputado Lucas Polezi, depois eu faço as conclusões. Boa tarde a todos. Parabenizar vocês pela participação popular, né, no debate público. Isso é uma coisa que assusta muito o sistema político, pessoas civis interessadas em participarem do debate. Hoje, aproveitando o interesse de vocês aqui com a vinda, hoje vai ser votado lá no Congresso, a partir de hoje, nessa semana, pode levar mais dias aí o debate, mas vai ser votado o PL 2630, o PLC 2630, que é um projeto de lei que visa, em última instância, censurar as redes sociais. A gente sabe que com o advento dessa última revolução tecnológica e das redes sociais, foi a revolução do homem comum. O homem comum nunca teve voz, o cidadão médio. Ele sempre teve sua voz representada aí por outras pessoas, por elites burocráticas do país, mas pela primeira vez com a rede social e com a difusão dela entre as pessoas, o homem comum pode ter voz, expressar sua opinião, expressar suas posições e principalmente seus descontentamentos. E isso, sem dúvidas, revolta essa elite burocrática do Brasil. Eles querem calar você de qualquer forma. Talvez um projeto da censura seja visto com bons olhos por alguns por conta de conveniências políticas momentâneas. Hoje a gente tem, por exemplo, o PT no poder e talvez o petista veja com bons olhos o PT ter o poder de censurar a oposição. Ter o poder de formar um Ministério da Verdade aí composto por indicados do governo para poder dizer o que é verdade e o que é mentira do que está na internet. Mas vamos lembrar que o poder, ele, como um pêndulo, ele vai de um lado para o outro. E talvez você hoje que esteja feliz com a censura contra o lado oposto, pode em um breve período de tempo ser quem se tornar vítima da censura em pouco tempo. Então é muito importante sim a gente pressionar contra isso. O homem comum precisa continuar tendo voz, ele precisa continuar tendo espaço para poder fiscalizar os políticos, criticar os políticos, expor seus descontentamentos. A gente não pode aceitar um retorno da censura que hoje infelizmente a gente vê sendo impulsionado por grandes veículos de comunicação. Os veículos de comunicação querem ter o monopólio da verdade, querem ter o monopólio do discurso. E ver tantos blogueiros, pessoas comuns com celular na mão, que conseguem causar muito mais impacto e atingir muito mais pessoas que veículos de comunicação de décadas, aí isso causa desespero. Vamos lutar pelo nosso espaço, vamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais intransigentes aí que a gente precisa cultuar na nossa sociedade, e vamos lutar contra esse PLC 2630, porque ele pode ser a mordaça aí na boca de todos nós em um curto período de tempo. Obrigado pela participação de todos aí, desejo uma boa semana a todos vocês. Obrigado, deputado Lucas Polezi. Perguntar aos professores se eles gostariam de se manifestar, fazer alguma fala, fique à vontade aqui no plenário. Fique à vontade. Então eu vou já partindo para as conclusões, primeiro agradecer a todos os alunos da faculdade, eu também fui aluno de Direito, 2004 eu me formei, não parece não, mas já tem um pouquinho de tempo, já são 18 anos como advogado, não tive
a oportunidade de ser professor por tanto tempo, igual o Lucas Caramuza, que tem cara de novo também, mas tem mais de 20 anos de professor de processo penal e penal, mas eu já dei algumas aulas também de direito administrativo, que é minha área de atuação no escritório. Então, fico muito feliz em vocês estarem aqui. Alguns deputados já colocaram qual é a função, né, e as atribuições da Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação. Né, tem alguns filtros de constitucionalidade na casa e também posterior à aprovação de uma lei. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo nós temos um primeiro filtro que é até antes de chegar na CCJ, que é a Procuradoria da Casa, ela analisa o projeto e dá um parecer denegatório ou não, e esse parecer ele é submetido à mesa diretora, então o presidente ele tem, antes mesmo de encaminhar o projeto para a CCJ, ele pode já dizer que aquele projeto é inconstitucional, né, se ele estiver claramente inconstitucional, e esse projeto já é arquivado e lido em plenário, e o deputado que for o proponente, ele tem até 5 sessões para poder se manifestar e recorrer daquele parecer denegatório da Procuradoria, aí sim vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Quando ele passa direto para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a grande maioria, né, praticamente 80%, 90% dos projetos que são protocolados vêm para a Comissão de Constituição e Justiça, se não tivesse esse parte denegatório, e aqui na comissão a gente faz essa análise de constitucionalidade ou não, né, então todos os projetos de lei protocolados que não tem esse despacho denegatório pela mesa diretora, eles são analisados pela comissão e a comissão faz essa análise, inclui emenda ou não. Qualquer outra comissão que incluir alguma emenda ao projeto também obrigatoriamente retorna para a CCJ para análise da emenda, da constitucionalidade da emenda, e depois que passa da Comissão de Constituição e Justiça, tramita nas outras comissões da Casa, que tem pertinência temática, e depois é votado no plenário. Votado no plenário e isso se transformando numa minuta do projeto de lei, é encaminhado ao governador, onde ele sanciona ou veta. Aí tem uma outra análise de constitucionalidade que é feita pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo, né, pelos procuradores do Estado, que fazem a análise para subsidiar o veto ou sanção do governador. Isso, se o governador sanciona ou o governador veta, vetando volta para casa e a casa pode derrubar ou não o veto, e tem uma quarta análise de constitucionalidade, que seria uma ação direta de constitucionalidade. Né? A ação direta de constitucionalidade é um processo encaminhado no Tribunal de Justiça, que trava a pauta do Tribunal de Justiça, né? Tem prioridade em votação do Tribunal de Justiça, e essa ação direta de constitucionalidade tem alguns entes que podem ingressar, que estão ali elencados na Constituição Federal, né? E esse projeto, a ação direta de constitucionalidade é analisada no tribunal pelos desembargadores para dizer se aquele projeto aquela lei, na verdade, é constitucional ou não. Então são esses, né, falando resumidamente para vocês, né, como funciona aqui a nossa comissão, e a gente fica muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Eu acho fundamental, capitão, essa relação, esse network como estudante de Direito. É fundamental vocês fazerem isso entre vocês também, porque quando forma, os operadores de direito serão vocês, os advogados, os juízes, os promotores, né, os serventuários da justiça, então os delegados de polícia, delegadas. Então vocês vão trabalhar no seu dia a dia como profissionais do direito e com a relação que vocês fazem na faculdade. Vocês podem ter certeza que as principais relações no futuro profissional de vocês vão ser com seus colegas de faculdade, que vocês viveram 4, 5, 6 anos ali, né, na discussão das provas, dos trabalhos, dos estudos, e futuramente isso vai ser fundamental para vocês, essa relação, esse network, porque o direito, né, Lucas, que acho que todos os deputados aqui praticamente são operadores de direito, porque a gente vive aqui na discussão das leis, principalmente os que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça. Então isso para o futuro de vocês é fundamental, essa relação interpessoal e essa relação que vocês estão fazendo, vindo aqui na Assembleia, visitando os poderes. E por fim, convidar a todos, professor, professora, dia 12/5 nós vamos fazer uma sessão solene aqui na Assembleia, em homenagem ao Judiciário Capixaba, né, a memória do Judiciário Capixaba. O Judiciário foi criado em 1800 e lá vai bolinha, nem lembro exatamente a data. Então nós vamos ter uma sessão solene aqui com representantes de todos os poderes do Ministério Público, Judiciário, Justiça Federal, Justiça Eleitoral. Então, se vocês puderem estar presentes, já estão convidados.
né, para assistir essa sessão solene de homenagem a alguns profissionais que prestaram um serviço relevante ao Judiciário Capixaba. Então, obrigado a todos vocês. Eu estou dando por encerrada a nossa Comissão de Constituição e Justiça, nada mais tendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convocando os senhores deputados e deputadas para a próxima, que será também ordinária presencial híbrida, no dia 9 de maio, 13h30, no plenário de Seu Cardoso. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe. E gostaria de convocar todos, professor e alunos, a gente fazer uma foto aqui em cima, né, oficial dessa reunião da comissão. Obrigado. O deputado Mazinho dos Anjos acaba de encerrar a reunião ordinária da Comissão de Justiça. 7 projetos constavam da pauta, mas apenas 5 foram analisados, já que um foi baixado de pauta, a pedido da autora, a deputada Janete de Sá, e outro houve pedido de vista do deputado Capitão Assunção. Entre os projetos que o colegiado emitiu parecer pela constitucionalidade, consta o projeto de autoria da deputada Irine Lopes. Essa matéria declara o Morro da Fonte Grande, em Vitória, patrimônio material, cultural e histórico do Espírito Santo. Outro projeto que também recebeu parecer favorável é de autoria do deputado Adilson Espíndola. Essa iniciativa declara como patrimônio natural e turístico do Estado do Espírito Santo a Pedra dos 5 Pontões, no município de Laranja da Terra. Esta reunião está contando com a presença de estudantes de Direito de uma faculdade do município da Serra. Eles vieram conhecer os trabalhos do colegiado e receberam aqui algumas explicações dos deputados sobre o papel da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, agora mais perto de você.